Olá, boa tarde a todos. Quem fala com vocês aqui é Alessio, sou diretor comercial aqui da Intecnologia e hoje nós vamos falar um pouquinho da solução Darktrace, né? Com os seus desafios aí para o cenário de segurança cibernética. Falando um pouquinho de Intecnologia, pode passar, Ricardo. A Intecnologia é uma empresa com mais de 10 anos de mercado, onde que nós trabalhamos com alguns players voltados sempre para a segurança cibernética, né? Trabalhamos com Sophos, ArcServer, Thycotic, Microsoft, Outpost 24 e Darktrace. Próximo slide. Onde que nós temos como alguns clientes em diversos segmentos de indústria, como o pessoal do agro, o pessoal da construção civil, pessoal de turismo, pessoal da distribuição de peças, dentre outros. Próximo slide. Onde que a Intecnologia hoje está situada? Aqui em Aparecida de Goiânia, em frente ao British Shopping, e a gente tem um time altamente capacitado para atender todas as soluções que nós trabalhamos hoje. Vai estar conosco para esse webinar o executivo sênior da Darktrace, Ricardo Vilela, onde que ele vai conseguir mostrar um pouquinho de como são os desafios da segurança para esse ambiente onde temos Covid-19 e uma alta densidade de ameaças, né? O Ricardo está conosco e vai conduzir essa apresentação e, quando necessário, existe um quadro de perguntas e respostas, onde que vocês poderão fazer todas as suas perguntas para que nós possamos responder. Ricardo. Obrigado, Alessio. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Essa parceria com a Intecnologia é algo que nós viemos buscando há bastante tempo, então estamos muito felizes de poder realizar essa primeira atividade aqui com vocês. E como o Alessio falou, nós vamos falar sobre esse cenário atual, né, de crise do coronavírus, como as operações foram impactadas e como a gente pode trazer a inteligência artificial da Darktrace para proteger as suas operações. Começar contextualizando, mostrando como os atacantes estão utilizando esse momento atual para performar os seus ataques. Então, vocês fazem parte de grupos de CIOs, CSOs, de gestores de informática que compartilham informações, então vocês têm visto isso cada vez mais acontecendo. Então, eles estão aproveitando esse momento para agir criativamente e, eventualmente, atingir o seu objetivo, que é o sucesso no ataque. Para algumas empresas isso não é relevante, obviamente, né, é um decreto do governo federal, mas eu gosto de contextualizar só para apontar que essa é a estratégia que foi lançada em fevereiro desse ano, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, e nesse documento o governo federal menciona a recomendação de adoção de ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para analisar, identificar e conter os ataques cibernéticos. E é exatamente isso que a Darktrace faz. A Darktrace é uma empresa líder mundial no segmento, nós somos líderes em inteligência artificial para segurança cibernética, é uma empresa relativamente nova, a tecnologia foi criada em 2013, mas teve um crescimento vertiginoso, como vocês podem ver nesses números. É uma empresa global. Nós, além de criarmos o conceito de resposta autônoma, temos constantemente criado melhorias para a plataforma. Então, nos nossos laboratórios em Cambridge, existe um grupo de mais de 30 PhDs em matemática constantemente desenvolvendo melhorias para a nossa plataforma. E os prêmios à esquerda, como vocês podem ver, são testemunho disso. Então, todos esses prêmios, o mais recente da Forbes para as empresas mais disruptivas para a nuvem, mostra isso e nós somos bem orgulhosos de todos esses prêmios. Nesse próximo slide, vocês podem ver um pequeno apanhado dos mais de 3.500 clientes que nós temos ao redor do mundo. Então, esses são algumas dessas marcas que nós estamos autorizados a divulgar.
Então, é interessante mencionar que o CIO, CSO dessas organizações confiam na tecnologia Dark3 para garantir a segurança das suas operações. E um fato interessante é que a cada 3 segundos, a tecnologia Dark3 previne um ataque de acontecer em cada um desses ambientes. Nesse próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre o desafio que nós estamos vivendo. Então, conceitos de transformação digital, hiperconvergência, 5G, IoT, Bring Your Own Device, né? Todos esses conceitos estão cada vez mais em alta. Isso faz com que a superfície de ataque seja cada vez mais diversificada, mais ampla e mais desafiadora para se proteger. Temos também visto nesses nossos clientes ataques já sendo performados com machine learning e inteligência artificial ofensiva para performar os seus ataques. Então, os ataques inteligentes já estão acontecendo, isso não é mais só uma ficção. Temos o fator humano, né? Então, aquele funcionário mal intencionado ou que está passando por um processo demissional que pode colocar a sua operação em risco. Então, isso é um fator a se levar em consideração, além da questão da legislação. Então, a LGPD realmente vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, as empresas têm que se adequar, então nós estamos aí para apoiá-los nesse sentido. E nesse cenário, né, que nós pintamos aqui nessa introdução, mostra claramente que o desafio é enorme, as equipes estão sobrecarregadas e as tecnologias estão ultrapassadas. E por isso, a Dark3 traz uma abordagem completamente nova. Esse slide, que tem um código genético, é a melhor analogia que nós podemos fazer da nossa tecnologia. Então, a Dark3 traz uma abordagem que simula, né, o comportamento do DNA do corpo humano. Então, no nosso corpo nós temos um código genético, nós sabemos o que pertence ao nosso corpo, e caso eu tenha uma infecção, uma doença, um machucado, o meu sistema imunológico vai tratar de responder. Da mesma forma é a tecnologia da Dark3. Nós vamos entender o eu da sua organização, vamos criar um DNA digital para cada usuário, para cada dispositivo, para cada servidor que você tem na sua rede, e a partir daí nós vamos conhecer o comportamento desses dispositivos e te apontar as ameaças. Interessante mencionar que com esse tipo de tecnologia nós podemos apontar até ameaças que são desconhecidas, então ataques zero day, etc. Nós temos condições de detectar, e a tecnologia atua em toda a sua superfície digital, podendo responder autonomamente. Nesse próximo slide, falando sobre a plataforma e os módulos que a compõem, no slide da esquerda nós temos o Enterprise Immune System. Então, esse é o módulo da plataforma que vai fazer a ingestão do tráfego bruto, o correlacionamento, a identificação de cada usuário, cada dispositivo, construir esse padrão de vida e, a partir daí, te apontar os desvios desse comportamento, que podem ser maliciosos ou não, e você, como gestor, tem condições de tratar de acordo. O módulo da direita, é o Dark3 Antígena. Ele é que vai fazer a resposta autônoma. Ele vai ver os alertas vindo do Enterprise Immune System e, se ele estiver habilitado no seu ambiente, ele vai prover a resposta autônoma, impedindo essa ameaça de se proliferar no seu ambiente. E, como eu disse, a tecnologia atua em toda a superfície digital, na rede física, on-premise, na sua nuvem, SaaS, Office 365, IoT, etc. Então, é bem abrangente. Elaborando um pouco mais, pessoal, sobre o Enterprise Immune System, eu costumo falar que ele aumenta a capacidade da sua equipe humana, né? Ele é como se fosse um polvo que vai te dar mais braços para trocar a sua operação. Recentemente, a Dark3 lançou uma nova funcionalidade, que é o Cyber AI Analyst, que é basicamente um analista virtual que está agora dentro da nossa tecnologia. A Dark3 tem SOCs na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, e durante os últimos 3 anos, todo o trabalho desses analistas humanos foi copiado, obviamente com autorização deles, né, com consentimento, e cada vez que um analista ia investigar um incidente, ele clicava, fazia os seus correlacionamentos e esse conhecimento foi acumulado. Agora, nossa tecnologia já tem essa funcionalidade embarcada, então agora com um clique você consegue investigar, tratar e ter um relatório relacionado a esse incidente escrito em português. Isso tem reduzindo o tempo de triagem e resposta das equipes em mais de 90%. Então, nesses momentos de sobrecarga de equipe, isso realmente é um game changer. A Dark3 criou, como eu disse, o conceito de resposta autônoma. Então, nesse
ponto eu gosto de fazer uma breve diferenciação entre o conceito de resposta automatizada para resposta autônoma, que a resposta automatizada é o que as ferramentas de mercado já têm. Hoje em dia você já tem condições de criar uma regra, basicamente, que caso aconteça uma situação X, você vai responder, a plataforma, né, vai responder com uma ação Y. Então, isso é uma resposta automatizada. Você espera ou conhece um comportamento e você cria uma regra para isso. No caso da resposta autônoma, que foi criada pela Darktrace, é tudo feito pela inteligência artificial. Mais de 350 algoritmos que rodam dentro da nossa tecnologia, eles vão entender esse comportamento, ver qual tipo de ameaça e tomar a ação menos disruptiva possível. Essa funcionalidade atua em segundos, totalmente customizável, você pode ligar durante a noite, quando sua equipe não está trabalhando, ou durante o final de semana, quando não tiver o SOC ativo, liga e desliga, você tem toda a interação da plataforma na palma da sua mão com o aplicativo Darktrace, e nessa situação nós podemos garantir que vai ser máquina lutando contra máquina. Então a gente pode realmente colocar nessa nossa tecnologia para impedir aquelas ameaças que se movimentam em velocidade de máquina, como ransomware, malware e etc. Também temos a proteção e resposta autônoma para o serviço de e-mail. Então, agora, com toda essa migração, né, para o trabalho remoto, os serviços de e-mail estão cada vez mais sobrecarregados. Gartner aponta que mais de 90% das infecções chegam através do serviço de e-mail. Então, é muito importante as empresas terem ferramentas que possam prevenir os ataques de acontecerem. Nós trazemos a nossa inteligência artificial de modo a entender o comportamento desses usuários do seu ambiente, como eles se comunicam entre si, dentro da sua empresa, e com os usuários externos, com seus fornecedores, seus clientes, os seus parceiros. Então, com esse tipo de tecnologia, nós conseguimos trazer tanto a compreensão do seu ambiente de rede para o seu serviço de e-mail. A tecnologia Darktrace, ela é nativa para o ambiente de nuvem e SaaS. Então, esse próximo slide mostra isso. Nós trabalhamos com Amazon, Microsoft, Google e etc., provendo soluções de segurança para esses ambientes. A tecnologia Darktrace é capaz de, inclusive, detectar problemas de má configuração. Então, digamos que a sua empresa tenha tido uma urgência para colocar uma aplicação no ar, essa aplicação não passou por um crivo muito detalhado de segurança, quando você sobe isso na sua nuvem, ela começa a apresentar algumas vulnerabilidades. Quando o Darktrace vê esse tipo de vulnerabilidade sendo exibida, ela é a primeira plataforma que vai te avisar, evitando que essas vulnerabilidades possam ser comprometidas. Então, isso evita problemas e dor de cabeça mais à frente. Nesse próximo slide, mostrando algumas das integrações, então ressalto que é só uma pequena amostra das integrações nativas de Darktrace, exatamente para podermos ilustrar que nossa tecnologia é capaz de falar com firewall, com endpoint, com e-mail, com CIEM, com DLP, com nuvem, com bilhetamento. Então, o fato de ter uma tecnologia tão avançada quanto a nossa, capaz de fazer ela se falar com outras tecnologias, nos posiciona numa posição como um grande orquestrador. Então, a Darktrace não quer realmente substituir as outras tecnologias, mas nós sabemos que a segurança da informação é feita em camadas, então a Darktrace quer ser realmente uma camada adicional, coordenando o trabalho dessas outras tecnologias, uma vez que a gente consegue falar com todas elas. E o último slide, antes de fazer a demonstração, é falar sobre a prova de valor. Nós não trabalhamos com o termo prova de conceito, porque, como vocês viram, todas aquelas grandes marcas do slide inicial mostram que o conceito da tecnologia Darktrace já foi superado, então nomes como eBay, Coca-Cola, HSBC, etc., já usam a plataforma Darktrace. Então, o que nós queremos com essa oportunidade é trazer a nossa plataforma para os clientes que têm interesse em conhecer, de modo a ver se a nossa tecnologia agrega valor à sua operação. Esse é um processo totalmente simplificado, sem custo para o cliente, é uma cortesia da Darktrace, e durante esse processo de 30 dias, a tecnologia é instalada plug and play, em 1 hora, uma vez os pré-requisitos atendidos, em 1 hora a tecnologia é instalada, e durante o período de 30 dias ele funciona da seguinte forma: durante a primeira semana, a ferramenta vai ingerir o tráfego bruto, ficar aprendendo como funciona o seu ambiente, criando o DNA, o padrão de vida para cada usuário, para cada dispositivo. A partir da segunda, terceira e quarta semana, um dos engenheiros da Darktrace
e a equipe da InTecnologia vai até você apresentar o que foi encontrado de mais relevante. E na maioria dos casos nós encontramos acessos indevidos ou não esperados a uma VPN, por exemplo, muito conteúdo de caráter proibido, tráfego peer-to-peer. Então é muito interessante a visibilidade que a ferramenta consegue dar para os gestores que outras ferramentas não têm a condição de apresentar. Então, aqui encerramos a primeira parte da apresentação. Mais uma vez, convido a todos para mandarem as suas perguntas pelo nosso chat. Então, a equipe da InTecnologia vai estar monitorando e a gente vai responder essas perguntas ao final. Então, voltando para a tela de demonstração, essa é a visibilidade que nós temos com o Darktrace. Então, a ferramenta já ganhou vários prêmios por conta dessa visibilidade. O pedido da Darktrace para o estúdio que desenvolveu essa interface foi que o analista tivesse que chegar na informação com, no máximo, 3 cliques. Então, o que nós temos realmente é isso. Cada um desses ícones, desses menus, são clicáveis. Então, esses cubos representam um agrupamento de subrede ou subredes individuais. O esquema de cores da plataforma é no sentido de uma categorização por cores. Então, as cores mais quentes significam pontos de criticidade, então são pontos de atenção que o analista deve investigar, e as cores mais frias são os pontos de normalidade. Um breve apanhado aqui sobre a interface e a página inicial. Então, aqui no menu da esquerda, nós temos as métricas do ambiente. Então, nesse caso desse cliente, nós temos 30.871 dispositivos. Clicando nessa opção, ele vai me levar para o inventário desse ambiente. Então, a primeira diferença da nossa ferramenta já está aqui. Sem a necessidade de instalar um agente, um cliente nas minhas máquinas, ele só pelo tráfego bruto sendo ingerido, ele vai me dizer se é um laptop, se é um desktop, se é um servidor físico, se é um servidor virtual, somente pelo comportamento desse tráfego. Algumas informações que estiverem disponíveis no pacote, como fabricante, versão do sistema operacional, ele vai me mostrar. E duas informações que são muito importantes, você tem que ter acesso a elas para a questão de resposta a incidente, são essas duas últimas colunas. Primeira vez que o IP foi visto na rede e a última vez que o IP foi visto na rede. Por quê? Alguns ataques, como eu disse, já estão sendo performados com machine learning. Então, nós temos visto alguns códigos maliciosos já utilizando esse comportamento. Então, uma máquina infectada vai pegar um IP, performar uma fase do ataque, troca de IP, faz uma outra fase, troca de IP, e aí quando você vê o seu segmento de rede está criptografado, é tarde demais. Quando o Darktrace vê esse tipo de comportamento, ela é a primeira ferramenta que vai te alertar para que o seu engenheiro trate esse incidente da forma adequada. Da mesma forma que nós temos o inventário de dispositivos, nós temos o inventário de subredes. Então, aqui nesse caso de demonstração, nós temos 28 subredes. Clicando nela, nós vamos para o inventário de subredes. Então, da mesma forma, temos todas as informações das redes, das máscaras, o georreferenciamento de onde vem o link do provedor de acesso, quais os serviços estão publicados nessas redes. Então, isso te dá uma visibilidade única. E, voltando ao ponto de LGPD, exige que as empresas tenham um inventário atualizado do seu parque. Então, com a tecnologia da Darktrace, você tem isso imediatamente, sem a necessidade de configurações adicionais, instalar, configurar script e etc. Esse número grande logo acima, 1.393.000 padrões de vida, é exatamente aquele DNA que eu disse que a Darktrace vai criar da sua empresa. Então, nesse ponto aqui, todas as conexões origem e destino são categorizadas, são identificadas. Ela pode ser tanto interna, para uma rede lateral, ou para fora, para a internet. Então, todas as conexões são categorizadas e identificadas. E pelo fato de nós termos uma informação tão detalhada, nós temos condições de te mostrar, no momento em que uma máquina começa a se comportar erroneamente no seu ambiente, para que o seu analista tenha uma ação imediata. Na parte inferior, nós temos os alertas apresentados. Então, os alertas, como eu disse, são categorizados por cores, e conforme a criticidade desses alertas vão descendo, e a escala de cores dela também vai diminuindo, vai ficando mais claro. Tenho a possibilidade de fazer uma série de filtros aqui. Então, posso filtrar por usuário, por dispositivo, por tipo de incidente. Então, isso facilita a sua investigação. E vamos começar agora a fazer a demonstração de um caso real. Todos esses casos, é bom
ressaltar que todos os casos que nós vamos apresentar aqui hoje são casos reais de clientes de Darktrace, no qual nós pedimos esses dados para os clientes. Obviamente, os dados foram anonimizados para questão de confidencialidade, mas que é para que nós pudéssemos mostrar aqui na nossa plataforma de demonstração. Então, nesse caso, você já vê uma primeira diferenciação da tecnologia. Nós temos essa visibilidade que você consegue exemplificar, ilustrar para alguém que não seja de TI, então você pode ter um contexto da situação. O usuário, que nós vamos chamar de Henry Jones, um recurso da rede interna e alguns destinos na internet, ali nos Estados Unidos. Muito provavelmente Google, Microsoft, Facebook, etc. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, foi um caso de tentativa de vazamento de dados, no qual um funcionário dessa empresa, da área de tecnologia, seria demitido, e no último dia que ele voltou para a empresa para fazer um processo demissional, entregar seu laptop, o telefone corporativo, etc., ele teve um comportamento que nunca foi visto na rede. Então, vamos acompanhar. Ele faz uma conexão externa, você consegue ver que ele saiu para a internet, logo essa conexão fica rápida, amarela, intensa, e o usuário fica de uma outra cor. Então, você consegue visualmente ilustrar isso para, de repente, alguém que não seja da área de TI, não tem uma formação específica, ele consegue entender o contexto. Quando nós clicamos aqui no Event Log, aí sim ele me mostra toda a informação de tráfego de rede relacionada a esse incidente. Perceba que Darktrace vai isolar todo o outro tráfego que não é relevante a esse incidente, então você vai ter todo o contexto do que é mais importante para o seu analista tratar. Nós temos a condição de filtrar esse tráfego por cores, então tenho condições de customizar, filtrá-lo por protocolo, por aplicação, por porta, etc. Isso facilita o agrupamento visual do seu analista. E aqui nós vamos entender o que aconteceu nesse incidente. Esse usuário fez um logon administrativo no SaaS, que foi caracterizado como anormal. Logo em seguida, ele começou a baixar vários arquivos, como vocês podem ver. Disaster Recovery Plan, Master Passwords, arquivo de certificado raiz.crt, backups PST, SQL, arquivos do departamento financeiro, etc. E conforme a Darktrace vai vendo esse comportamento evoluir, nós vamos emitindo uma série de alertas. Então, nesse momento, nesse campo em cinza, um alerta foi emitido falando que arquivos sensíveis foram acessados no SaaS. Num outro momento, grande volume de dados da nuvem que foram baixados. E conforme esse comportamento vai evoluindo, nossa tecnologia vai acompanhando e tomando as ações necessárias. Logo em seguida, depois que ele faz o download desses arquivos, ele cria uma credencial de admin. Então, ele criou um teste-admin @ domínio da empresa. Então, nós sabemos que ele está sendo demitido, ele criou uma nova credencial para potencialmente usar como backdoor. Logo em seguida, ele tenta acessar um destino chamado NoIP, muito famoso da área de tecnologia, um proxy, e ele tinha talvez a intenção de jogar esses dados para uma máquina, um servidorzinho que ele tinha na casa dele ou em algum outro lugar. Então, nesse momento, com a nossa integração com o Firewall, conseguimos ver que essa conexão foi bloqueada, então o Firewall bloqueou, a regra estava atuando, e ele tentou 1, 2, 3 vezes, o Firewall bloqueou todas as 3. Logo em seguida, ele tentou um outro destino, WeTransfer.com, também tradicional destino de transferência de arquivos, no qual era permitido pela política da empresa. Só que neste momento, nós já estávamos acompanhando aquele comportamento, nós vimos que esse comportamento seria um possível vetor de vazamento desses dados. Então, nossa tecnologia entendeu essa ameaça e entrou em ação proativamente. O Antigena bloqueou toda a comunicação em porta 443 durante 5 minutos para esse usuário. Então, ele tentou mais uma vez via no WeTransfer, depois ele tentou outros destinos, como Security Point, Cloud DNS, e todas elas, a nossa tecnologia foi bloqueando. Então, à esquerda, você pode perceber aqui, Antigen Response, Connection Blocked. Então, como ele não conseguiu sair com esses dados para nenhum destino externo, ele teve a brilhante ideia de tentar acessar esse recurso interno, que é o File Transfer GH01, o FTP da empresa. Então, ele ia jogar os dados para esse FTP, depois acessar via VPN com aquela conta recém-criada para que ele pudesse extrair esses dados. Então, mais uma vez, nesse ponto em que você vê esse quadrado se movimentando
ao redor desse dispositivo mostra exatamente onde a nossa tecnologia, o Darktrace Antígena, interrompeu uma conexão que era potencialmente maliciosa, evitando o vazamento de dados. Então, pessoal, resumindo esse caso, a gente entende que o usuário tinha uma conta de usuário ativa nesse domínio, tinha as permissões de acessar os dados, entendia onde estavam esses dados, só que nenhuma outra tecnologia baseada em regra ou assinatura teria condições de evitar esse vazamento de dados por conta de todo esse contexto. Então, nós, utilizando o nosso Cyber AI, tivemos a condição de entender esse comportamento evoluindo, de modo a bloquear ele no final da linha, no momento em que ele seria vazado esses dados para algum destino externo e potencialmente causado um grande problema para essa empresa. Então, esse foi o primeiro caso, o primeiro exemplo da nossa apresentação de hoje, mais voltado para LGPD. O segundo exemplo, pessoal, nós vamos mostrar a funcionalidade mais nova da nossa tecnologia, que é o Antígena E-mail. Então, nesse momento, como eu disse durante os slides, nós temos a condição de trazer a inteligência artificial para o seu serviço de e-mail, entender como os usuários se comunicam entre si e com externos, e a partir daí detectar possíveis ameaças, evitando que elas se proliferem no seu ambiente. Então aqui, nesse caso, que foi um caso real, novamente, nós temos um usuário de um laptop, alguns servidores na minha rede interna e alguns outros clientes também na minha rede interna. Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte, um usuário da equipe de vendas saiu para fazer o seu trabalho fora da empresa, clicou no link malicioso, quando ele voltou, ele trouxe um código malicioso para dentro da empresa. Então, quando esse código viu que ele estava dentro da rede local, ele entrou em ação, recebeu um comando em controle dizendo para escanear a rede, a nossa tecnologia viu esse comportamento, 3, 2, 1, impediu esse comportamento de continuar. Isso foi informação visual que nós conseguimos ver agora. Clicando no log de eventos, eu tenho a informação um pouco mais detalhada de todo esse tráfego relacionado a esse incidente. Então, o que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui no início. Como eu disse, a máquina voltou para a rede local. No momento em que ele voltou para a rede local, esse código malicioso fez um contato com o seu servidor de comando e controle e ele disparou o comando: máquina, escaneie essa rede. Então, percebam que no mesmo segundo, 6501, ele fez um scan de vulnerabilidade nessa rede, então olha a quantidade de máquinas que ele está escaneando, buscando possíveis vulnerabilidades. No momento que ele encontra um $C aberto, ele começa a copiar os dados. Então ele vem, copia pasta de cliente, contratos, orçamentos, etc. E conforme nós vamos vendo esse comportamento evoluir, nós vamos aumentando a criticidade, né? Então a atividade anormal de 87%, e aí a nossa tecnologia entra em ação fazendo um reforço da política de segurança, nesse caso, identificando a causa e o efeito dessa ameaça e mandando essa informação para o servidor de correio. Então, nessa infecção especificamente, foi detectado com 96% de confiança que essa infecção foi feita através de um link malicioso recebido por esse usuário de e-mail. Essa informação foi jogada para o servidor de e-mail, para o Office 365 nesse caso, que identificou outras mensagens similares. Então ele encontrou outras 6 mensagens similares que faziam parte da mesma cadeia de ataque, que estavam direcionadas para outros usuários. Então você tem condições de ver aqui que essas mensagens foram bloqueadas, né? Esse símbolo de pause aqui mostra que elas foram identificadas, interceptadas no serviço do Antígena e-mail, e quando nós clicamos para investigar, ele vai me levar para a console, onde eu vou ter a visibilidade completa do meu ambiente de e-mail. Então aqui, nesse caso especificamente, ele vai me dar as informações dessa mensagem que foi detectada, quais os modelos que a Darktrace identificou que ela estava infringindo, então todos esses pontos em vermelho são modelos de ameaças que foram detectados. Ele me mostra o link que foi identificado com 81% de anormalidade. Esse link foi o que causou essa infecção. E aqui nessa parte da direita eu tenho condições de tomar as ações. Então eu consigo manter esse e-mail em quarentena, consigo liberar esse e-mail para o meu usuário, ou consigo colocar uma flag para que o analista possa tratar ele com mais detalhes.
Na parte da direita, nós temos o dashboard, onde clicando no dashboard, ele vai me dar a informação ampla de como está o meu ambiente. Então, nos últimos 3 dias, recebemos 21.700 e-mails, dos quais 258 tinham um link suspeito, quase 100 tinham um anexo suspeito, 419 solicitações, 409 spoofing. Isso são todas as categorias de ameaça que foram identificadas. Nesse gráfico, logo abaixo, nós temos uma análise de vínculo que mostra como os usuários se comunicam entre si e quem são as maiores ameaças. Então, nesse caso, nós temos um usuário em vermelho aqui, a Angela Darling, @ o domínio da empresa. Ela é do grupo de finanças, ela é o CFO dessa empresa, ela tem parte da mesma lista de distribuição desses outros usuários, e com essa informação visual, você tem condições de ver quem são seus maiores alvos em potencial, e você pode criar campanhas educacionais de conscientização para que eles evitem cair em golpes que chegam por e-mail. A gente sabe que alguns usuários têm aquela síndrome do clique compulsivo, então ele sai clicando em tudo que vê. Então, de modo a evitar esse tipo de situação, a gente consegue colocar a nossa tecnologia para te dar uma visibilidade extra de como está o seu ambiente. Então, essa é a funcionalidade antígena para o ambiente e-mail que nós apresentamos e lançamos recentemente. E o último exemplo é um caso que nós vamos aplicar o nosso Cyber AI Analyst, que é um analista virtual que está aqui na nossa plataforma, de modo a tratar e identificar possíveis ameaças. Então, nesse caso, nós temos um incidente de um ransomware que atingiu essa empresa, um dos nossos clientes, ele não tinha um antígeno habilitado, nesse caso, ele teve que tratar todos esses incidentes manualmente. Então, esse cliente teve que demorar 32 minutos para que a primeira resposta tivesse sido emitida. Então, aqui nós podemos ver uma centena de alertas, todos eles classificados em várias categorias. Então, imagina você na sua empresa tendo que responder a um ransomware, o seu presidente, o seu superintendente buscando informações do seu departamento e você tendo que fazer todo esse trabalho braçal. Com a tecnologia Darktrace, isso não é mais necessário. O que nós temos aqui é um analista virtual que vai fazer esse trabalho para você. Então, como eu disse, agora nós temos um analista que vai fazer toda essa investigação, correlacionamento e emitir um parecer. Então, ao invés de eu ter que analisar uma centena de alertas, eu tenho 5 agrupamentos. Vamos abrir esse aqui, por exemplo, e ver o que esse analista identificou para nós. Nesse caso, ele vai me mostrar quais as fases do ataque estavam acontecendo. Então, aqui, de acordo com o framework do Mitre, ele vai me dizer que estavam acontecendo um estabelecimento de perímetro, um reconhecimento interno, uma movimentação lateral. De todos aqueles eventos que estavam acontecendo, esses estavam correlacionados de acordo com as fases do ataque. Na parte superior aqui, eu tenho a linha do tempo, né, de como e de quando, perdão, esses incidentes aconteceram. Então, eles me mostram aqui cada um deles, distintamente, quando aconteceu. E nessas abas, ele vai me mostrar as informações que já foram tratadas e investigadas pelo meu analista virtual. Então, aqui ele vai me dizer qual o dispositivo de origem, então o hostname, o IP dessa máquina, qual a rede que essa máquina estava, e após a infecção dessa máquina, o que ele fez? Ele varreu mais de 500 IP na minha rede buscando vulnerabilidades. Essa varredura foi feita utilizando as portas 139 e 445, então quem está rodando SMB-V1 ainda na sua rede pode ficar bem preocupado, porque pode ser uma variante do WannaCry. Nessa segunda aba de escrita SMB, ele vai me dar a informação de todo o tráfego que ele tratou, ingeriu e correlacionou. Ele apontou que esse executável é o agente da infecção. Então, ele é o responsável por acessar os compartilhamentos administrativos $C e PC$, buscando vulnerabilidades. A gente sabe que esses compartilhamentos do Windows, se mal configurados, podem causar grandes dores de cabeça. E a última informação que ele me apresenta é a informação de comando e controle. Então, de todo aquele tráfego que ele ingeriu, correlacionou e tratou, ele me diz que as máquinas infectadas estavam se conectando nesse domínio. Se por algum motivo o seu firewall estivesse atuando e bloqueou esse domínio, esse ataque estaria ainda em progresso, porque já tinha uma lista de hosts de outros domínios que poderiam assumir a cadeia de ataque. E o mais importante, para finalizar, qual o tamanho desse estrago. Então aqui ele te mostra quais as outras máquinas, os outros dispositivos que foram infectados por essa mesma
cadeia de ataque. Então, você ter condições de vir na plataforma, gerar um relatório sobre esse incidente, dizendo qual a informação executiva e a informação técnica para que você possa só focar o seu trabalho na resposta, isso não tem preço. Então, você baixou esse relatório, clicando no relatório, já vem PDF em português do Brasil, então esse é um template padrão da Darktrace, mas ele pode ser totalmente customizado, e ele já vai trazer as informações, como eu disse, a informação breve sumário executivo à esquerda, que mostra, que conta um pouco da história do que aconteceu, e a informação técnica à direita, apontando exatamente os aspectos, as métricas técnicas para que a sua equipe de resposta possa trabalhar. E no caso desse ransomware, né, como seria a atividade padrão, você simplesmente passaria essas informações para a sua equipe de infraestrutura, de segurança, falando, pessoal, vamos tirar essas máquinas da rede, fazer uma forense, fazer um restore da imagem dessas máquinas para que os usuários possam voltar a trabalhar. Então, a gente sabe que as equipes estão cada vez mais sobrecarregadas, mais atoladas, apagando incêndio. Então, você ter condições de trazer a inteligência artificial para que possa fazer o trabalho braçal e focar a sua equipe na manutenção da operação, isso realmente é algo que não tem preço e a Darktrace tem condições de oferecer essa tecnologia para vocês. Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para explanar hoje. Eu vou, então, encerrar aqui a apresentação, somente exibindo esse último slide para finalizar os 3 pontos que eu gosto de ressaltar sobre a tecnologia da Darktrace. Ela é uma tecnologia que tem inteligência artificial nativa, então a tecnologia utiliza realmente essa compreensão de DNA, né, de identificação dos elementos da sua rede que compõem os usuários, as máquinas, os servidores, para que a gente possa criar esse DNA da sua empresa. Nós temos a capacidade de responder autonomamente, então máquina respondendo para máquina, então esse conceito de resposta autônoma é exclusivo da Darktrace, e nós temos a condição de te dar a visibilidade completa em todo o seu ambiente digital, seja ele físico, seja ele na nuvem, seja ele no seu e-mail. Então, nós estamos muito felizes de estarem trabalhando com a Intecnologia mais uma vez, e agora eu encerro a minha participação e abro para as perguntas que porventura possa aparecer. Obrigado, pessoal. Maravilha, Ricardo, obrigado. Vamos lá. Temos 3 perguntas aqui. Só lembrando, pessoal, que o quadro de chat está aberto para perguntas, e fiquem à vontade, então, para compartilhar as perguntas conosco, tá? Temos uma pergunta aqui, Ricardo, perguntando como explicar o licenciamento, como é que funciona o licenciamento. Você conseguiria trazer informação? Claro, claro. A Darktrace tem 2 modelos de negócio que realmente está disponível tanto para as pequenas, médias e até as grandes corporações. Então, o licenciamento tradicional, ele compõe 2 métricas. Então, o primeiro deles é o tamanho do appliance, então a gente vai ter que entender qual que é o throughput dessa rede, qual que é o volume de dados que vai ser trafegado nesse ambiente para que nós possamos alocar o nosso appliance. Então, a Darktrace tem 4 modelos de appliance que suportam todos os tipos de organização. E o segundo fator que vai influenciar na composição comercial é a quantidade de dispositivos monitorados. Então, hardware e o licenciamento do software. A outra modalidade de comercial, é algo que nós estamos, inclusive, desenvolvendo com a Intecnologia, é a questão de MSP, então, Serviço de Segurança Gerenciável. Então, é algo que nós estamos desenvolvendo com a Intecnologia. Então, caso esse seja um modelo de interesse da empresa, nós podemos discutir tanto o licenciamento tradicional, quanto o licenciamento por MSP através da Intecnologia. Maravilha. O Ronaldo pergunta também, esta solução é instalada como se fosse um Endpoint Protection? Na realidade, Ronaldo, obrigado pela sua pergunta. A Darktrace é uma tecnologia tão inovadora que ela não se enquadra em nenhuma dessas definições que nós temos no mercado. Nós fazemos grande parte, né? Nós fazemos o que essas tecnologias fazem e fazemos algo mais. Então, algumas pessoas dizem que Darktrace é um CIEM com esteroides. Tem algumas outras que dizem que Darktrace é um DLP com, talvez, depois de malhar na academia. Então, a nossa tecnologia, ela checa várias caixinhas de cada uma dessas outras tecnologias e vamos além.
porque nós temos condição de fazer todo o correlacionamento do tráfego da rede, a identificação das ameaças, análise de comportamento, gestão de vulnerabilidade e, ainda por cima, prover uma resposta autônoma. Então, resumindo esse cenário, somente a tecnologia da Darktrace é capaz de atender todos esses pré-requisitos que, tradicionalmente, outras tecnologias teriam que compor uma solução com 2 ou outras 3 tecnologias para entregar o que nós entregamos somente com a nossa plataforma. Vamos lá, tem mais 2 aqui. Pessoal, novamente relembro a todos aí que o chat, né, de perguntas está aberto, então fique à vontade. Também lembro que está posto um link lá de avaliação desse webinar, que é muito importante a avaliação de vocês para a nossa melhoria futura, tá? Essas 2 perguntas são do Luiz Guilherme Mendes. A primeira, tá? O que vocês monitoram que não sejam IPs? Exemplo, conteúdo sensível, e-mail, dados não estruturados? Ok, boa pergunta, Luiz. Na realidade, o que nós vamos identificar? Então, tudo que tiver um endereço IP, nós vamos ter condição de identificar, catalogar e criar esse código genético, né, esse DNA digital. E tudo que estiver passando no tráfego, nós vamos ter condições de ver nativamente. Então, a tecnologia da Darktrace instalou, ela já vai pegar tudo que estiver aberto nesse pacote. Então, caso você tenha o interesse, a necessidade de abrir um pacote, por exemplo, criptografado, nós teríamos condições de posicionar nossa tecnologia entre alguma ferramenta que vai abrir esse pacote, ele passa transparente, depois ele fecha esse pacote para voltar ao tráfego. Então, tudo isso é possível. Em relação à tecnologia do antígeno e-mail, o antígeno e-mail ele vai identificar não só as comunicações entre os usuários, mas também nós vamos identificar os links, os anexos, aqueles anexos que contiverem macros maliciosos. Então a gente pode inclusive fazer ações de um sandbox. A gente vai pegar aquela mensagem que tem um caráter malicioso, a gente vai colocar ele num PDF, entregar para o seu usuário esse PDF para que ele possa ter a visibilidade, e caso realmente ele precise daquele documento com o link, com aquele macro, aí sim ele vai te avisar, a gente libera essa mensagem, a mensagem original é entregue. Ok, mais uma do Luiz. No monitoramento AWS, como se faz a análise? É possível gerar alerta de updates de SO? Sim, excelente pergunta a sua, Luiz. Como você viu anteriormente, nós temos a integração nativa com a AWS, então o que nós podemos fazer é colocar um do nosso sensor virtual lá na AWS, você vai fazer um VTAP, né, um espelhamento de tráfego virtual para o nosso sensor, e a partir daí nós vamos ter no appliance físico, no seu ambiente de nuvem ou virtualizado. Show de bola. Vamos para a pergunta do Márcio. A solução recomendada para empresas a partir de quantos usuários? Perdão, cortou a ligação. Acho que entrou outra chamada bem no momento aí. Bom, estão ouvindo? Vamos lá. A pergunta novamente do Márcio. A solução é recomendada para empresas a partir de quantos usuários? Na realidade, Márcio, nós atendemos as empresas de qualquer tamanho. Por quê? Pelo fato da tecnologia ser totalmente escalável e ela ser completamente agnóstica, todas as redes de comunicação têm tráfego TCP/IP. Então, dessa forma, a gente consegue atender todas essas empresas. Então, nós temos os appliances que funcionam do tamanho P, M, G e Extra G, e nós também temos os appliances virtuais. Então, digamos, aquelas empresas pequenas, médias, que têm toda a sua infraestrutura rodando em servidores virtuais, em data centers virtuais, nós também temos condições de atender. Então, seria só uma questão de fazer uma discussão um pouco mais detalhada do que essa empresa tem, quais são as necessidades, para que a gente possa entender melhor e posicionar a nossa tecnologia de modo a dar essa camada adicional de segurança para eles. Maravilha. Agora uma pergunta do Vinícius. A solução consegue trabalhar com outras tecnologias já em uso no ambiente? Por exemplo, Sophos, McAfee, Silence? Sim, claro. Essa pergunta foi muito bacana, porque, inclusive, alguns especialistas dizem
que a tecnologia da Dark3 é o equivalente do Silence para a rede, porque o Silence, né, ele tem inteligência artificial para o endpoint, e no nosso caso nós temos a inteligência artificial para a rede. Sim, então naquele slide, deixa eu só voltar aqui no slide das integrações, é interessante mencionar que nós falamos com todas essas outras tecnologias, tanto de fora para dentro da Dark3, quanto de dentro para fora. Então, nós temos, inclusive, dos nossos clientes ativos aqui em Brasília, que ele utiliza as informações que são tratadas e correlacionadas no Dark3 para alimentar o BI dessa empresa. Então, a gente fala com ferramentas de borda, de endpoint, de nuvem, de correio, etc. Então, a versatilidade de Dark3 faz com que a gente nos posicione como um grande orquestrador da sua suíte de segurança. Só contemplando com as principais soluções de mercado, os principais players de mercado, tá? A pergunta do Ronaldo: como a solução depende de análise de tráfego, podemos entender que a solução depende de implantação de uma caixa em cada site da empresa? Neste caso, sendo utilizados várias caixas, o gerenciamento é centralizado? Excelente pergunta, Ronaldo. Muito boa pergunta do Ronaldo mesmo, excelente. Vamos lá. Não necessariamente é necessário instalar um appliance físico em cada um dos sites. A gente sabe, né, que cada vez mais os recursos para a área de tecnologia estão ficando limitados, né? Então a gente não tem dinheiro sobrando para colocar caixa em todo lugar que a gente precisa. Então, como eu disse, a Dark3 tem a possibilidade de colocar appliances virtuais, então seria uma discussão com vocês para entender o posicionamento. Então a gente teria a necessidade, sim, de ter um appliance master físico. Então, esse seria o concentrador desses dados, seria, digamos assim, a console master da plataforma, e a partir daí a gente teria condições de identificar se eu coloco um appliance físico num site remoto, um appliance virtual, um OS sensor na nuvem, e a partir daí eu tenho a visibilidade completa através dessa console única no meu appliance central. Aproveitando essa mesma pergunta do Ronaldo, ele faz a pergunta: quais são as marcas de suítes core e firewall suportados? Eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que é melhor responder a pergunta de outra forma. Eu não conheço nenhuma marca de switch core que a gente teve a necessidade de integrar que não foi possível. Então, todos os grandes fabricantes de mercado, a gente tem condições de colocar a Dark3 para falar com eles. Vai de encontro com aquela informação que eu trouxe na pergunta anterior. O Luiz Guilherme também coloca outra pergunta, novamente o Luiz. Sobre e-mails, eu envio no corpo do e-mail dados sensíveis. Ele trata isso e me informa? Exemplo, caixa de e-mail X vazou possível dados sensíveis. Sim, é possível fazer essa modelagem. Então, na Dark3, voltando um pouquinho aqui no conceito, a tecnologia ela não tem necessidade de se conectar com a internet para fazer o processamento. Então, todo o processamento é feito na nossa tecnologia, na caixa, né? Então, os mais de 350 algoritmos vão fazer todo esse processamento. Então, nós não temos a necessidade de atualizar uma regra, uma assinatura, alguma coisa nesse sentido. O que nós temos, por sua vez, são modelos. Então, nós temos uma infinidade de modelos que nós podemos configurar um desses modelos para um possível vazamento de dados. Então, eu quero que, digamos, uma informação referente a vazamento dos preços da minha empresa para um competidor. Então, eu quero que todo e-mail, toda mensagem que sair do meu correio que contenha uma informação com esse padrão, ele vai me alertar ou vai bloquear. Então, você tem condições de criar modelos que possibilitem a identificação e a prevenção de vazamento de informações sensíveis para a empresa, sejam eles dados privados ou informações de caráter comercial. Maravilha, Ricardo. Temos mais uma pergunta aqui sobre se a Dark3 possui algum SOC, né, e como funcionaria esse modelo de SOC para ela. Sim, nós temos duas opções. Como eu disse, nós estamos desenvolvendo esse modelo, né, de MSP com a IN Tecnologia, então seria isso, um serviço de segurança gerenciado pela IN, ou nós também temos, como eu disse, nosso SOC na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, então o SOC Follow the Sun, então independente do horário aqui no Brasil, teria um analista olhando para o seu ambiente, então esse é um serviço também que a Dark3 oferece para os clientes, e caso seja de interesse, a gente pode discutir mais detalhes de qual a melhor opção, se um SOC aqui no Brasil, através de MSP, ou um SOC da Dark3 fora do Brasil.
Exatamente. Temos uma pergunta aqui anônima. A Darktrace analisa todo o tráfego de rede. Como ele consegue trabalhar com os pacotes que já estão criptografados? Maravilha. Uma excelente pergunta, eu acabei esquecendo de mencionar nisso. Todo pacote criptografado, ele tem informações que estão abertas. Então, de onde para onde, porta, IP de origem, destino, todos esses metadados já nos dão informações suficientes para que a gente possa criar uma identidade, um entendimento desse comportamento normal de um usuário ou dispositivo. Como eu disse anteriormente, caso seja uma necessidade crítica do negócio, que eu abra esse pacote, extraia as informações dele e depois volte o processamento, também é possível. A gente tem condições de fazer as integrações necessárias para que um pacote seja aberto, eu extraio as informações desse pacote criptografado, depois eu fecho ele e mando ele de volta para o seu tráfego normal. Então é possível a gente ter essa informação nativa de um pacote criptografado com os metadados que já estão abertos, ou também abrindo e indo lá dentro do payload criptografado para extrair as informações. Maravilha. Pessoal, lembro novamente da necessidade e da gentileza, né, de vocês preencherem o formulário que está no quadro de perguntas aí, com a nossa avaliação, onde que vai ser de suma importância para o nosso desenvolvimento e melhoria dos nossos webinars, tá? Bom, Ricardo, não chegou nenhuma nova pergunta até agora, né? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, quem sabe alguém tem mais alguma pergunta. Não tendo, a gente segue para o fechamento. Maravilha. Eu quero só, então, Alessio, mencionar mais uma vez a prova de valor da Darktrace, que é um processo extremamente simplificado. A gente entende que as organizações, hoje em dia, têm mudado, né, as suas operações para ambiente remoto, virtualizado. Então, as operações das empresas têm dependido cada vez mais de tecnologia. A gente tem visto os ataques crescerem vertiginosamente. Então, nós tivemos alguns contatos recentemente de empresas que foram atacadas buscando uma ferramenta que dê essa visibilidade para eles. Então, nós nos posicionamos dessa forma. Queremos estar ao lado dos clientes da Intecnologia, oferecendo a nossa tecnologia para que a gente possa apoiá-los nesse momento agora, né, de operação crítica, mantendo o negócio rodando e com a facilidade e a possibilidade de a gente fazer tudo isso remoto. Maravilha, Ricardo. Só lembrando a todos que esse webinar ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? E também dentro do nosso LinkedIn. Então, onde que todos poderão ter acesso e revê-los e buscar informações que nós tratamos aqui, tá? Não tendo novas perguntas, eu gostaria de agradecer aí a Darktrace e ao Ricardo pela disponibilidade desse webinar, né? E também agradecer a todos que participaram e contribuíram com perguntas, interagindo, né, para o enriquecimento do nosso webinar, tá? Obrigado a todos aí, e Ricardo, deixo contigo e o fechamento. Maravilha, Alessio. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente está muito empolgado com essa parceria com a IN e eu tenho certeza que a gente vai levar isso para um outro patamar. Mais uma vez, vocês têm o acesso completo aí à equipe da IN. Caso vocês tenham a necessidade de bater um papo um pouco mais detalhado, nós temos condições de alocar um dos nossos engenheiros para falar mais detalhes do aspecto técnico mesmo, lá no bit 1 e 0, para vocês entenderem melhor. E aí a gente fica à disposição. Mais uma vez, obrigado e boa tarde para todos nós. Obrigado e boa tarde. Até mais, pessoal.